Na nossa segunda parte dessa entrevista, nós vamos falar sobre a iniciação espiritual de Rogério. A primeira pergunta, Rogério, que nós queríamos saber era o seguinte: como, como você soube que era médium? Ah, em si, não sabemos se somos médios, descobrimos. E essa minha descoberta se deu aos meus 7 anos, é, após 2 anos, a morte de minha mãe, que completou 2 anos, eu tive a minha primeira incorporação. Apesar minha formação familiar ser toda religiosa e evangélica, tive uma certa dificuldade até um certo tempo, porque me levaram para a igreja, não aceitava, era influência do demônio, do capeta. E após esse período, até os meus 14 anos, frequentei a igreja evangélica, fiz alguns cursos, me aprofundei e até os meus 14 anos eu era evangélico. Daí veio a minha mediunidade, meu processo mediúnico começar a voltar. E eu ter alguns distúrbios até que aceitei e hoje sou Babalorixá. Veja bem, com essa pergunta você já respondeu a nossa segunda pergunta, que seria com quantos anos você teve sua primeira manifestação, que foi aos 7 anos, não é isso? Como Isso. foi a sua reação e a reação de sua família ao saber que você tinha essa mediunidade? Difícil, difícil, difícil até de aceitar, até de mim mesmo, porque toda a minha formação era evangélica, apesar de não ter sido criado no seio evangélico até aí, mas por influência deles, eu também tinha dificuldade, porque para mim era capeta, era coisa do diabo, eu estava sendo influenciado pelo diabo. Daí, ao sair da igreja evangélica, passei para a igreja católica, fui coroinha, é, e entrei e tentei me aprofundar todos os sacramentos da igreja, que os cumpri. E a igreja sempre dizia que era o capeta, era o diabo, e muita água benta, muita prece, muita oração, muito jejum. E até que um dia eu tive que aceitar, que não teve como fugir. Sua família lhe deu apoio, Rogério? Não. A minha família nunca apoiou, sempre criticou, sempre foi apedrejado por minha família. Hoje minha família aceita e me apoia. Mas na época em que comecei, não tive nenhum apoio de nenhum dos meus familiares. A única pessoa que não apoiou, nem aceitou, mas tolerou só foi meu pai. Certo. Você tentou de alguma forma, né, sair do espiritismo. Se tentou, por que não conseguiu? Porque eu acho que é um dom de Deus. Quando Deus determina alguma coisa na nossa vida, no nosso caminho, não devemos fugir dos desígnios de Deus. Se eu vim com essa missão de ajudar outras pessoas, se eu tive essa missão de ser intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual, e tenho que cumpri-la. Não posso fugir. Ou nessa ou em outra vida vou ter que cumprir essa missão. Assim acredito. Certo. Rogério, qual o seu primeiro trabalho com mestre e o seu primeiro cliente? Você lembra o primeiro trabalho que você fez como espírita e do seu primeiro cliente? Você ainda lembra? Lembro do meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente foi uma mulher, uma senhora, que ouviu por algumas pessoas que eu estava, para eles que eu estava sendo influenciado por espírito, e por determinação e por necessidade ela resolveu pedir minha ajuda e foi ajudada. E meu segundo cliente já foi através dela, que veio quando chegou na minha casa. Aí disse: oxa, eu vou ser atendido por um menino, pirraia. Eu já vim da casa de pessoas adultas, gente velha, e não resolveram. E graças a Deus, as entidades, os irmãos espirituais, foi resolvido, foi solucionado o problema dessa pessoa. E essa pessoa, até hoje, ainda é meu cliente. E o meu primeiro trabalho, que eu acredito que lembram, foi trabalho de cura. Foi feito na minha casa, no meu outro endereço onde morava. Nessa época eu tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos. Nesse período, Rogério, você lembra quais as primeiras entidades que baixavam? A primeira entidade que incorporou através de mim foi o mestre Martim Pescador.
Tertuliano, que hoje é uma entidade que já subiu, já foi lá, já cumpriu sua missão, e o mestre José Pereira, que trabalhava através de meu intermédio. Certo. Você sofreu alguma obsessão de algum espírito que seu, algum espírito dos seus mesmo que baixavam você? Em algum momento você sofreu alguma obsessão? Sim, 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 muito. Fui obsediado por entidade, tive distúrbios de saúde, até distúrbios mentais, mas tudo isso processo mediúnico, porque primeiro não aceitava e segundo, por não aceitar, eu desafiava, fazia outras coisas indevidas e isso me desencadeou muito problema de saúde na minha vida, na época. Hoje, graças a Deus, sou saudável. Você pode falar sobre o seu primeiro pai de santo? Meu primeiro pai de santo, meu primeiro instrutor, a primeira pessoa que procurei quando já estava incorporado, quando meus orixás começaram a exigir obrigações, minhas entidades, não foi um pai de santo, foi uma mãe de santo, conhecida que hoje ela já cufou, já foi o Ló, ela já se encontra no mundo espiritual, conhecida por Mãe Maria de Oiá, aqui da cidade de Escada mesmo, era Juca, ao mesmo tempo era juremeira e uma pessoa muito que eu gostei muito, me marcou muito, o qual aprendi muito, fez muito por mim e que era uma pessoa que mexia muito com magia negra, com corrente esquerda, mas era uma pessoa muito respeitada aqui na minha cidade, aliás na Mata Sul, na zona onde moramos. Certo, Rogério. Nós agora vamos passar um pouco. Você pode fazer um resumo sobre essa sua iniciação espírita, ali espiritual, um resumo como você viu o seu começo. Você começou muito criança trabalhando e hoje você se encontra aqui, continuou na sua missão, enquanto muitos param pelo meio do caminho. Você pode fazer um resumo desse seu trabalho? Posso fazer um resumo sim, porque é até uma mensagem que quero passar àquelas pessoas que vivem no candomblé, que vivem no espiritismo, que vivem através da Jurema, vivem através do Catiço, que apesar das dificuldades que eu atravessei meu caminho desde minha juventude até hoje, hoje tenho 34 anos, próximo mês, agosto, 30 de agosto estarei completando meus 35 anos. Tenho uma lição de vida, onde muitos desistiram, como você falou, e eu não desisti e sigo em frente. E não seria nem um resumo, seria uma mensagem que eu queria passar a todas as pessoas que seguem o candomblé, pessoas que são do santo, que levantem sua bandeira, que hoje, que me entristece muito, hoje em dia, quando eu vejo pessoas que são do candomblé, que a gente vê na gira de orixá, pessoas animadas, cantando, e quando passa na rua, elas às vezes nem cumprimentam, se envergonham de serem do orixá. Essas pessoas com certeza não nasceram para o orixá. E a mensagem que eu quero passar é que todos nós do candomblé levantemos nossa bandeira para que nossa axé cresça, nossa axé continue e nossa axé permaneça. Porque apesar de nossa religião ser muito discriminada, ainda temos que levantar nossa bandeira e quem tem que lutar por isso, para que esse preconceito seja derrubado, somos nós mesmos, integrantes do candomblé, sacerdotes, aiabiães e iaús. E todas as pessoas do santo, visitantes, clientes, é que devemos lutar. E nunca desistir, e nunca negar, jamais negar, dizer que eu não sou do candomblé, que não sou descendente da religião afro. Isso é uma pena que isso acontece em nossa sociedade. Obrigado, Rogério. Nós vamos passar no nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre feitura espiritual. Terminamos agora a iniciação espiritual.